Boa noite, e está no ar o Jornal BKM, trazendo notícias das semanas para você. Eu sou Elder Kelvis e está começando mais um Jornal BKM. Dia de vacinação tem ônibus de graça para crianças e adolescentes em Campinas. Veja como vai funcionar. Perito do IML é preso após sugerir a delegado que transferissem dinheiro de celular de estudante de medicina morta. Agora, direto dos estúdios BKM, as atualizações dos principais resumos do mundo do entretenimento para você. Tony Stark retorna para uma difícil missão em Homem de Ferro 4. Veterinária tem papo sério com cachorrinha que tem medo de agulha e viraliza na web. Uma mãe de quíntuplo, ou seja, 5 filhos, encoraja mãe de sextuplo, de 6 filhos. Pantanal e Cara e Coragem são indicadas ao Emmy Internacional de Melhor Novela. Começa agora mais um Jornal BKM. Eu sou Messias Fernandes e estarei aqui trazendo mais uma edição do entretenimento no Brasil e no mundo. Suspeito sugeriu ao delegado, em conversa informal, que eles se apropriassem do dinheiro que havia na conta bancária da vítima. O homem foi autuado por corrupção ativa. Um perito do Instituto Médico Legal IML foi preso após sugerir ao delegado que eles transferissem dinheiro do celular de uma estudante de medicina que morreu em Mineiros, no sudoeste do estado, para a conta dele. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito contou ao delegado, enquanto jantava em uma pizzaria, que havia mexido no celular da estudante e sugeriu que eles se apropriassem do dinheiro que estava na conta dela. Também teve uma correção ao informar que o perito foi preso por furtar o celular da estudante de medicina morta e transferir dinheiro da conta dela para dele. O profissional ele foi preso após sugerir ao delegado que eles transferissem o dinheiro do celular da estudante e se apropriassem do montante. Em nota, a Polícia Técnico-Científica informou que o servidor foi afastado de suas atividades e que o caso está em âmbito criminal. A nota afirma ainda que os fatos serão apurados pela Corregedoria da Polícia e que não são tolerados nenhuma conduta ilícita de seus integrantes. A prisão aconteceu na última quinta-feira, dia 5 de outubro. Segundo a polícia, enquanto comiam, o delegado e alguns peritos do IML começaram a conversar sobre a morte da estudante e que, durante o assunto, o suspeito informou que mexeu no celular da vítima. Ainda durante a conversa, o perito informou ao delegado que tinha 6 mil e perguntou se seria errado fazer a transferência do valor para eles. Ainda segundo os relatos, o delegado informou que o ato era ilegal e que o dinheiro deveria ser destinado aos familiares da vítima. Após a conversa, o investigador, juntamente com outro agente policial, foram até o IML e pediram para que o perito
mostrasse o celular da vítima e suas contas bancárias. Momento em que constaram ter apenas o valor de R$ 1.000 na conta. O suspeito foi conduzido à delegacia e recebeu voz de prisão por corrupção ativa, por oferecer vantagem indevida a um funcionário público, neste caso, ao delegado. Se comprovado que houve transferência do dinheiro da estudante para ele, o servidor poderá responder por crime de peculato. O perito foi afastado de suas funções do IML. Lembrando que o estúdio BKM Productions veio para renovar, com podcasts, jornal, filmes, séries, ensaios fotográficos, treinamentos para formação de atores e atrizes. Para você que tem o sonho de ser ator, de ser atriz, ou de ter o seu ensaio fotográfico, você pode entrar em contato com o estúdio BKM Productions pelo e-mail estudiobkmproductions@gmail.com ou pelo contato 19 988 52 7571 ou pelo Instagram, Facebook e YouTube. E continuando, Pantanal e Cara e Coragem são indicados ao Emmy Internacional de Melhor Novela. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 20 de novembro em Nova York. Nesse ano foram 56 indicados em 14 categorias com 20 países diferentes representados. Além das duas novelas da TV Globo, há mais produções brasileiras indicadas como Dossiê Chapecó, Jogo por Trás da Tragédia, que disputa o prêmio de melhor documentário, Menino Maluquinho está na lista de melhor animação infantil e também A Ponte, The Bridge Brasil, foi lembrada na categoria de entretenimento sem roteiro. Linchamento corre na categoria série curta duração. O mundo está de olho nas nossas produções. E que bom que a gente está concorrendo com muitos países afora. Que bom que o nosso cinema está chegando longe. Que bom que a nossa TV, que as nossas novelas, que os nossos atores estão se destacando pelo mundo afora. E logo logo, os filmes e séries gravados pelo estúdio BKM irão estar também em um futuro breve concorrendo a essas estatuetas, a essas premiações pelo mundo afora, levando para todo o planeta o reconhecimento de nossos atores, de nossas atrizes. Vamos chegar lá. E essas foram as principais notícias na sua edição do seu jornal BKM pra você. Agora, olha só, uma mãe de quíntuplos, ou seja, de 5 filhos, encoraja a outra mãe que teve 6 filhos. Késia Romualdo, de 29 anos, deu à luz a 6 filhos em um parto que durou apenas 10 minutos no Espírito Santo. A dona de casa deu à luz aos 6 filhos nesse último domingo e nessa quarta-feira teve alta do hospital em Colatina, no Espírito Santo.
e já conta com o apoio de outras famílias pelo Brasil e com 653 mil seguidores no Instagram. Recebeu também o incentivo de Mariana Mazelli, capixaba, conhecida por ser mãe de quíntuplos, ou seja, de 5 filhos. Késia fez uma publicação anunciando que os sextuplos chegaram. E agora, mais do que nunca, precisamos da sua colaboração para terminar o quartinho deles. Nos comentários, muitos se mobilizaram para ajudar. Mariana escreveu, abre aspas, Deus abençoe e proteja, fecha aspas. Mariana conta hoje com 955 mil seguidores na plataforma e compartilhou a postagem de Késia e incentivou o envio de doações. Meu amigo, ter 6 filhos numa época dessa é uma mulher de sorte. É para bater palma para isso. É muita bênção misturado com alegria, felicidade e também preocupação para esse futuro, viu? Cuidar dessas crianças todas e peço que todos se mobilizem para ajudar, procure ela no Instagram, Késia Romualdo, e quem puder compartilhar, fazer alguma doação, ajudar essa família, porque não é fácil cuidar, criar 6 filhos de uma vez só. Que Deus proteja, que Deus abençoe essa família e dê força cada dia mais, dê garra para essa mulher, para essa guerreira e para esse guerreiro que vai ter que trabalhar dobrado. Mas, parabéns, que Deus continue dando força a todos vocês. E olha só mais essa. Veterinária tem papo sério com cachorrinha, que tem medo de agulha e viraliza na web. Entre os argumentos, a médica pergunta: por que a senhorita está chorando? Eu escolhi a menor agulha. Uma cadelinha vira-lata chamada Nina, de cor caramelo, precisou coletar sangue para alguns exames. Mas, como muitas pessoas, animais também têm medo de agulha. E nos últimos dias, um vídeo viralizou quando Nina apareceu chorando antes de Daniela Mol Vale começar o procedimento. Mas é tranquilizada com um papo sério da profissional. A publicação já conta com mais de 4 milhões de visualizações no TikTok. Abre aspas. Não tem motivo para isso, fecha aspas, afirma a doutora para Nina. Escolhi a menor agulha, ela acrescenta. Aparentemente, ela ouve muito atenta e se acalma para a retirada do sangue. Vamos ter petisco? Talvez, se a senhorita se comportar, promete a veterinária, que trabalha em São Paulo. Olha só que engraçado. A cadelinha parecia estar chorando com medo de agulha. E com um simples papo sério, olho a olho, a veterinária conseguiu acalmar a cadelinha. Depois as pessoas falam que os animais não têm sentimento. E viralizou, viu, na web esse vídeo. Pensa que coisa mais linda. Temos que aprender muito com os animais, temos que ouvir os animais, eles têm muito a nos dizer. Parar, prestar atenção, porque às vezes um olhar de um animal pode nos dizer muitas coisas que precisamos para a nossa caminhada de vida. No Hora Rural de hoje, polarização
é negativa e a agro deve dialogar com o governo, defende Céu da Minerva. Açúcar enfrenta instabilidade nos preços em Nova York. Soja, produção recorde do Brasil e recuperação na Argentina pressiona as cotações. Milho, ampla oferta global mantém os preços abaixo. Boi, embarques intensos reforçam valorização do boi gordo. Medida provisória perde validade e imposto sobre diesel será zerado. Quando questionado sobre seu relacionamento com o atual e o último governo, o presidente da Minerva Foods, Fernando Queiroz, defende que a polarização é sempre negativa para o Brasil como um todo. Queiroz defendeu em entrevista ao programa Caminhos com Abílio Diniz que o relacionamento tem que ser bom das duas partes. Pelo bem do país, temos que aumentar o diálogo. O frigorífico tem sede em Barretos, no interior de São Paulo, onde o primeiro turno das eleições de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro do PL, recebeu 56,1% dos votos. Para Queiroz, a cidade não é a capital de um político, mas é sim a capital do agronegócio. Fernando Queiroz define o agronegócio como uma vocação do Brasil. Os números do setor são de fato expressivos, registrando um crescimento de 21% no primeiro trimestre. Mesmo a retração de 0,9% no segundo trimestre surpreende ao ficar 2,6% ponto percentual abaixo do que o mercado esperava. Atualmente, o setor responde por cerca de 1/3 do PIB brasileiro. Queiroz afirma que acredita no Brasil como um todo. Independente dos dirigentes, tem o agronegócio como um setor importante. Devido à sua importância para o país, portanto, o presidente da Minerva destaca que o diálogo entre o governo e o setor é necessário para o desenvolvimento do agro. Queiroz pontua: acredito que temos que mostrar mais do que já temos. Precisamos de interlocutores claramente definidos, especialmente dentro do governo e do setor privado, que possam trabalhar juntos e definir objetivos comuns. Além disso, o empresário destaca que um dos diferenciais da produção brasileira é o tratamento dela como um negócio. Ele diz que aqui nós incentivamos o empreendedorismo, a inovação e as técnicas de gestão, há melhoras no manejo, genética dos animais e na logística. Estamos em uma espiral positiva que só vai aumentar a vantagem em relação ao hemisfério norte. Com os benefícios e papéis do governo e dos empresários bem definidos, Queiroz defende que o caminho para o fortalecimento do agronegócio é conjugar o setor público e privado numa pauta única de como o Brasil é forte e pode crescer de forma sustentável. O açúcar opera com preços mistos na seção eletrônica da Bolsa de Mercadorias de Nova York na manhã desta quinta-feira. Em sessão volátil, o mercado tenta se manter em território positivo, mas é pressionado pela forte queda nos preços do petróleo, que recua mais de 1%. Já a fraqueza do dólar frente às outras moedas correntes é fator de suporte. Os contratos com vencimento em março de 2024 operam a 25,91 centavos de dólar libra peso, baixa de 0,02 centavo ou 0,07%. Na quarta-feira, dia 4, o açúcar bruto encerrou o pregão eletrônico com cotações em alta. Os contratos com entrega em março de 2024 encerraram o dia a 25,93 centavos de dólar por libra peso, alta de 0,26 centavo, 1% em relação ao fechamento anterior. Maio de 2024 fechou a 24,71 centavos, 0,52% a mais. Em sessão muito volátil, o mercado oscilou entre perdas e ganhos, mas avançava no fechamento com correção técnica e cobertura de posições vendidas após atingir os níveis mais baixos em mais de um mês. No entanto, os ganhos foram contidos pela derrocada nas cotações internacionais do petróleo. A posição outubro expirou na sexta-feira com uma entrega recorde de 2,87 milhões de toneladas, uma sinalização negativa para o mercado, pois é um indicativo de grande disponibilidade de oferta. O Brasil, maior produtor de açúcar, exportou 3,21 milhões de toneladas em setembro, um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior, segundo dados do governo. Os contratos de soja em grão registram preços mais baixos nas negociações da seção eletrônica na Bolsa de Mercadorias de Chicago, na manhã desta quinta. O avanço da colheita nos Estados Unidos continua a exercer pressão sobre o mercado.
A expectativa de uma safra global abundante, com produção recorde no Brasil e recuperação na Argentina, mantém as posições no vermelho. O fraco desempenho do petróleo em Nova York desde ontem completa o quadro baixista dos preços. Os contratos com vencimento em novembro de 2023 operam cotados a 12,80 dólares por bushel, alta de 7,25 centavos ou 0,56% em relação ao fechamento anterior. No dia 4 de outubro, a soja fechou com preços mistos, perto da estabilidade. Em dia de muita volatilidade, o clima de menor aversão ao risco no financeiro fez com que o mercado esboçasse recuperação, mas a forte queda do petróleo e o cenário fundamental impediram a consolidação dos ganhos. O mercado sente a pressão sazonal do avanço da colheita nos Estados Unidos. Os rendimentos obtidos até o momento estão acima das expectativas do mercado. A perspectiva de uma safra global cheia, com produção recorde no Brasil e recuperação argentina, seguram os contratos. Os contratos da soja em grão, com entrega em novembro, fecharam com alta de 0,25 centavos ou 0,01% a 12,73 por bushel. A posição em janeiro teve cotação de 12,92 dólares, um quarto por bushel, ganho de 0,25 centavos de dólar ou 0,01% na comparação com o dia anterior. Os contratos do milho operam com preços mais baixos nas negociações da seção eletrônica da Bolsa de Mercadoria de Chicago na manhã desta quinta. O mercado mantém o baixo desempenho da sessão anterior, ainda influenciado pelo avanço da colheita nos Estados Unidos e por uma perspectiva de ampla oferta global. Também aparece como fator de pressão a queda brusca do petróleo em Nova York desde a quarta-feira. Além disso, os investidores aguardam um relatório semanal para as exportações dos Estados Unidos, que será divulgado pelo Departamento de Agricultura do país. Os contratos com vencimento em dezembro de 2023 operam cotados a 4,83 dólares, 3 quartos por bushel, baixa de 2,25 centavos de dólar por bushel ou 0,46% em relação ao fechamento anterior. No dia 4, o milho fechou a sessão com baixa nos preços. Volátil, o mercado alternou diversas vezes entre os territórios negativo e positivo. No final da sessão, as cotações acabaram sendo pressionadas pelo desempenho extremamente negativo do petróleo em Nova York, que caiu cerca de 5%, além da movimentação aquecida do cereal brasileiro na exportação. Uma pressão de oferta por conta do avanço da colheita nos Estados Unidos completou o cenário baixista. Na sessão, os contratos com entrega em dezembro de 2023 operaram com baixa de 1,50 centavo ou 0,30%, cotados a 4,86 dólares por bushel. Os contratos com entrega em março de 2024 operaram com um recuo de 1,25 centavo ou 0,24% cotados a 5,01 dólares por bushel. As vendas externas de carne bovina in natura estão em ritmo mais intenso nas últimas semanas. Em setembro, o volume embarcado ficou próximo a 200 mil toneladas. Segundo pesquisadores do CPA, esse cenário reforçou o movimento de recuperação nos preços internos da arroba do boi gordo, que já vinha sendo observado ao longo do último mês devido à diminuição na oferta dos animais para abate. Assim, no acumulado de setembro, o indicador do boi gordo, CPA B3, Estado de São Paulo, avançou expressivos 18,2%, encerrando o mês a 236,15 dólares. Vale lembrar que em agosto o indicador havia acumulado forte baixa, também de 18%. Quanto às vendas externas, em setembro, dados da CSEX mostram que o Brasil exportou 195,7 mil toneladas de carne bovina in natura, alta de 5,24% na comparação com agosto de 2023, mas 3,9% abaixo do volume de setembro do ano passado. No entanto, o desempenho observado do mês passado foi o segundo melhor para o mês de setembro, atrás apenas do observado justamente no ano passado, quando 203,2 mil toneladas foram escoadas. O algodão opera com preços mais baixos na seção eletrônica da Bolsa de Mercadoria de Nova York na manhã desta quinta-feira. O mercado mantém as perdas da sessão de quarta-feira. No entanto,
A fraqueza do dólar frente às outras moedas correntes e o avanço das bolsas de valores da Europa limitam as perdas. Os investidores ainda se posicionam para o relatório das exportações semanais norte-americanas. Os contratos com vencimento em dezembro de 2023 operaram a 86,91 centavos de dólar por libra peso, baixa de 0,10 centavo ou 0,11 em relação ao fechamento anterior. Na quarta-feira, o algodão fechou com preços mais baixos. Em sessão volátil, depois de ter ganhos na parte da manhã, Nova York reverteu para a pluma para o terreno negativo. A forte baixa de petróleo e desempenho negativo dos outros mercados pressionou e determinou a reviravolta para o algodão. Realização de lucros após recentes altas contribuiu para a queda da pluma. A Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, reviu para cima a estimativa de produção para a safra 2022-2023, durante a 72ª reunião ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados, do Ministério da Agricultura e Pecuária, AMAPA, realizada online nesta terça-feira, dia 3. A medida provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade nesta terça-feira. E com isso, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ficar zerados, o que pode baratear o valor do combustível na bomba. Em janeiro, o governo federal decidiu manter zerada até dezembro a tributação pelo Programa de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social sobre o diesel e o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. No entanto, essa desoneração total foi parcialmente revertida, especificamente sobre o diesel, para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões lançado em junho. Quando foi editada, a MP 1175, que criou o programa de incentivo, voltou a tributar o diesel em 11 centavos por litro para arrancar o desconto de 1,5 bilhões de reais em impostos sobre veículos novos entre caminhões, vans e carros. Ainda no fim de junho, uma nova medida elevou essa reoneração de R$ 0,03 para o total de R$ 0,14 por litro, para custear mais de 300 milhões em descontos extras nos carros populares, cuja demanda havia sido superada nas primeiras semanas do programa de desconto. Essa elevação do tributo do diesel ocorreria a partir de outubro e arrecadaria 200 milhões extras. Procurada, a Receita Federal confirmou os efeitos do fim da validade da MP 1175, que faz com que a MP 1178 também perdesse seu objetivo. Em princípio, se não houver outra alteração legal, volta a se aplicar o disposto no artigo 3º da Lei 14.592 de 2023, que previa a desoneração do diesel e do biodiesel até 31 de dezembro de 2023. Se não houver mudanças legais até lá, a partir de 1 de janeiro de 2024, as alíquotas de diesel e do biodiesel voltam aos seus valores normais, que seria R$ 0,35 por litro para o diesel e R$ 0,14 por litro para o biodiesel, informou o órgão. O programa de incentivo à compra de veículos foi encerrado no início de julho, com a liberação de todos os recursos disponíveis para carros leves. De acordo com um balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a MDIC, 125 mil carros foram comercializados com descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000, ou 1,7% e 11,7%. Já para caminhões, vans e ônibus, o programa seguia em vigor, com prazo de vigência até novembro ou até os créditos tributários se esgotarem. Estava prevista a utilização de 700 milhões para a venda de caminhões e 300 milhões para vans e ônibus, sendo que até o meio do ano haviam sido utilizados 100 milhões e 140 milhões de reais, respectivamente. O governo não informou os valores atualizados sobre a utilização dos descontos. Radar do Tempo com Johnny Pinho. Começando por São Paulo, capital.
O domingo do paulistano já promete fortes chuvas, raios, trovões e altíssimo índice de umidade, mínima de 18 graus e máxima de 26. Levando agora para a segunda-feira, iniciando a Semana do Trabalhador Paulistano. A segunda-feira em São Paulo já começa com fortes chuvas, raios, trovões e também promete ser um dos dias mais frios da semana, mínima de 16 graus e máxima de 20. A terça-feira do Trabalhador Paulistano não promete chuva, todavia promete um dia bastante nublado e fortes índices de ventania, mínima de 16 graus e máxima de 21. Quarta-feira. A quarta-feira em São Paulo promete trégua, não promete chuva, todavia promete um dia bastante aberto com poucas nuvens e também será o dia mais quente da semana. Prepara o protetor solar, Dona Maria, mínima de 21 graus e máxima de 31. A quinta-feira já promete um dia com fortes chuvas, raios, trovões, altos índices de ventania, todavia também promete um bom sol pela parte da manhã. Baixo índice de umidade, mínima de 17 graus e máxima de 29. A sexta-feira já promete um dia bastante chuvoso e com alto índice de umidade, mínima de 15 e máxima de 19 graus. E para finalizar, o sábado do paulistano será um dia bastante nublado e com baixíssimos índices de chuva, mínima de 16 graus e máxima de 20 graus. Indo agora diretamente para Campinas. O domingo do Campinense será também com fortes chuvas, raios, trovões e ventanias da manhã até a parte da noite. Mínima de 19 graus e máxima de 28. Indo agora para a segunda-feira, abrindo a Semana do Trabalhador Campinense. Assim como São Paulo, capital, Campinas também promete uma segunda-feira bastante chuvosa com raios e trovões. Mínima de 17 graus e máxima de 23. Indo para terça-feira, já promete um dia bastante aberto, todavia com baixo índice de umidade. Fortes raios de sol, poucas nuvens e uma mínima de 18 graus e máxima de 28. Quarta-feira, assim como São Paulo capital promete ser o dia mais quente da semana, a quarta-feira do Campinense também promete ser com altas temperaturas. Poucas nuvens, muito sol, muita quentura, mínima de 22 graus e máxima de 33. A quinta-feira também promete ser altos índices de sol, altos índices de chuva também na capital campinense. Mínima de 19 graus e máxima de 30. A sexta-feira promete ser um dia parcialmente nublado em Campinas. Mínima de 17 graus e máxima de 24. E para finalizar, o sábado em Campinas também promete ser um dia bem legal, parcialmente nublado, com solzinho pela parte da manhã, mínima de 18 graus e máxima de 26. Indo agora para o Rio de Janeiro. O domingo na cidade maravilhosa será parcialmente nublado, nem sol, nem chuva, umidade de 80%. Mínima de 24 e máxima de 27 graus. Abrindo a semana segunda-feira na cidade maravilhosa. Mínima de 22, máxima de 25, com altíssimos índices de chuva. A terça-feira na capital carioca será também parcialmente nublado, todavia com baixos índices de chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 23. A quarta-feira no Rio de Janeiro será com uma mínima de 23 graus, máxima de 28, pouquíssimas nuvens ou até mesmo sem e zero risco de chuva. Um ótimo dia para pegar uma praia em Copacabana. A quinta-feira do Carioca será o dia mais quente do Rio de Janeiro,
mínima de 23, máxima de 32, dia parcialmente nublado. Todavia, o sol vai raiar na cidade maravilhosa. Portanto, prepara o protetor solar, prepara o guarda-chuva, pois a quinta-feira do Carioca será a mais quente da semana e também uma das mais quentes do mês de outubro. A sexta-feira do trabalhador carioca já promete trégua. Poucos índices de sol, todavia fortíssimos índices de chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 24. E para finalizar, o sábado do trabalhador carioca, No caso, o dia de descanso do trabalhador carioca, será uma mínima de 21, máxima de 23 e o dia promete ser bastante chuvoso da manhã até a noite. E esse foi o nosso Radar do Tempo BKM. Agora com você, Esportes BKM. Esportes BKM. Tudo o que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. O Jornal BKM traz para você um resumo das atualizações do mundo dos esportes. Esportes BKM. E o Palmeiras reviveu nesse último jogo traumas e cai para o Boca na Libertadores. Isso, menininho! O Boca Juniors fez o Palmeiras reviver traumas e avançou nos pênaltis no Allianz Parque. O time visitante venceu a disputa por 4-2 após empate por 1-1 no tempo regulamentar e está na final da Libertadores. Cavani marcou o gol do Boca na partida aos 23 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do atacante uruguaio na Libertadores. Piquerez fez para o Alviverde aos 28 na etapa final e levou a decisão para os pênaltis. O Alviverde foi derrotado em 6 das 7 disputas de pênalti na era Abel. A equipe chegou para a partida com aproveitamento de apenas 16,7%. Agora o Boca Juniors será adversário do Fluminense no Maracanã, dia 4 de novembro, no Rio de Janeiro. Já o Palmeiras volta domingo 8 a campo para clássico contra Santos. E com isso Abel Ferreira pede a unanimidade dentro do Palmeiras, depois da eliminação da Libertadores pelo Boca Juniors. Abel Ferreira chama a culpa após eliminação do Palmeiras. Abre aspas. Máximo responsável sou eu. Fecha aspas. Palmeiras reviveu, relembrou de traumas passado, mas faz parte.
Faz parte do jogo ganhar e perder. É uma montanha russa, é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Fazer o quê? É a vida. Faz parte do jogo. Observação aqui, pessoal. O técnico Abel Ferreira, ele perdeu a unanimidade dentro do Palmeiras, se sentiu culpado, mas isso não quer dizer que ele perdeu o valor. Ele ainda continua muito forte dentro do Palmeiras. Não foi despedido, não vai ser despedido. Ele ainda continua muito forte, só que uma diferença. Agora ele vai ter que dividir as opiniões, porque antes era só ele falava, só ele dava aval, ele era o primeiro, mas dessa vez mudou tudo lá dentro do Palmeiras. Agora ele vai ter que dividir as opiniões, não irá valer somente a dele. É isso, só uma observação para entender os fatos. Justiça suspende multa de 16 milhões a Neymar por construção de lago em Mangaratiba. Juiz da Vara Única da Câmara de Mangaratiba classificou as decisões das autoridades como abusivas e desproporcionais. O atacante do Al Hilal tinha que fazer um pagamento de uma série de multas que lhe foram confirmadas pela construção de um lago artificial em uma casa de praia que possui na região Costa Verde do Rio de Janeiro. As multas ao atleta foram aplicadas em julho e totalizavam 16 milhões devido a um lago artificial construído na mansão do jogador em um condomínio de luxo na cidade de Mangaratiba. Segundo as autoridades ambientais, as obras apresentavam uma série de irregularidades, incluindo o desvio do curso de alguns riachos, a captação de água de rio sem autorização, escavações proibidas, movimentação irregular de pedras e terras e utilização da areia da praia, perto da residência. O juiz ordenou a suspensão no prazo de 72 horas sob pena de multa pecuniária, valor pago em dinheiro, de 10 mil à Prefeitura de Mangaratiba. Vai mexer com o menino Ney, a coisa complica. Não tem jeito, se fosse nós, se fosse com a gente, a coisa seria muito diferente. Mas é o nosso menino Ney, numa das suas pequenas mansões gigantes que ele tem, ele resolveu fazer um lago artificial. E as autoridades ambientais não tiveram nem a chance, de brigar. E por fim, para variar, se não tirar, se não liberar, em 72 horas, nosso menino Ney, eles podem correr o risco de pagar uma multa por dia de 10 mil reais. Brinca não, rapaz. Que é isso, menininho? E o Brasil vence Cuba de virada e segue vivo na luta por uma vaga em Paris 2024. A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou Cuba nesta sexta-feira 6 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela quinta rodada do pré-olímpico. Após sair atrás no placar, Brasil se encontrou na partida e venceu por 3-1, com parciais 23-25, 25-18, 25-20 e 25-20. Destaque do time na competição, Darlan marcou 20 pontos, terminando como o maior pontuador.
Vale lembrar que apenas os 2 melhores garantem vaga na Olimpíadas de Paris 2024. Vamos torcer para os nossos meninos, vamos torcer para o vôlei masculino brasileiro, que possa nos representar em Paris. Vamos chegar mais longe. Voa, meninos, voa! Que é isso, menininho? Os meninos do vôlei masculino estão voando alto. Vamos torcer para eles. São gente da gente. E vamos para os States. Olimpíadas 2024. MVP da NBA garante presença nos Jogos Olímpicos de Paris. Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, é MVP, ou seja, jogador mais valioso da última temporada da NBA. Anunciou nesta quinta-feira 5 a intenção de participar dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O atleta conversou com executivos da Federação de Basquete dos Estados Unidos. A intenção em fazer parte do grupo olímpico. Grant Hill, ex-jogador e atual diretor executivo da Federação dos Estados Unidos, confirmou a informação em nota. E olha só, 3 países queriam Embiid, mas ele escolheu os Estados Unidos. Abre aspas. É animador para nós que Joel Embiid queira nos representar. Joel e eu conversamos muito e estamos ansiosos para continuar o diálogo, sabendo que um desses objetivos é representar os Estados Unidos em Paris. Fecha aspas. Diz Hill em um comunicado. Embiid foi eleito 6 vezes All-Star, 3 vezes no quinteto ideal defensivo da NBA e foi o maior pontuador da NBA nas últimas 2 temporadas. O rapaz não é brincadeira não. Não é à toa que ele é o jogador mais valioso da NBA. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos ganhou mais uma. Essa chance de jogar com Joel Embiid. Quero ver quem para na frente agora. O homem é uma lenda, o homem é um mito. Acima deles, Estados Unidos. Para curiosidades do esporte. Sabe como surgiu o esporte no mundo? Vamos saber disso agora. Alguns historiadores afirmam que as primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia Antiga, enquanto outros acreditam que, antes que o esporte tornasse uma atividade comum, os guerreiros divertiam-se com a cabeça de um dos vencidos na guerra. E esse hábito grotesco evoluiu para práticas esportivas. Gente, deu para entender alguma coisa aqui? Peraí, deu para entender o que eu disse aqui agora? Pai do céu, agora até eu fiquei pensativo. Então quer dizer que antigamente os guerreiros decapitavam um inimigo, pegava a cabeça dele e ia pro campo jogar bola com a cabeça do inimigo, e isso que evoluiu para as práticas esportivas? Meu Deus! Que é isso, menininho? O negócio é tenso, era muito tenso. O pessoal era sanguinário mesmo, rapaz. Você tá doido, moço? Bom, vamos lá. Sabe qual foi o primeiro esporte a ser praticado no mundo? Nesse sentido, é natural que o atletismo, com suas provas de corridas, saltos e arremessos,
seja a manifestação esportiva mais antiga do mundo. E o atletismo, com suas modalidades, é chamado por muitos o pai dos esportes. Vocês sabiam disso? Por acaso vocês já tinham ouvido sobre isso? Bom, é por isso que chama Curiosidade do Esportes. É isso aí, minha gente. E essa foi mais uma edição do seu Esporte BKM. Pra você! Crianças e adolescentes até 14 anos, com um acompanhante, podem ir e voltar aos postos da campanha na cidade de graça. Para isso, será preciso apresentar uma caderneta de vacinação. O dia da campanha para a atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes, neste sábado, dia 7, tem novidade em Campinas, São Paulo. Passagens de ônibus de graça para ir e voltar dos 67 postos de saúde da metrópole e nos postos volantes. Veja a relação completa a seguir. Durante o período do atendimento das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde, as passagens para as crianças e adolescentes até 14 anos com um acompanhante serão gratuitas. Para isso, será preciso apresentar a caderneta de vacinação. Esta ação de gratuidade é uma parceria da Transurc, Endec, Secretaria de Transportes e as cooperativas de transporte coletivo. Vamos falar um pouco aqui sobre o Parque Dom Pedro. Além dos postos de saúde, o Parque Dom Pedro recebe um posto de vacinação neste sábado, dia 7, e no domingo, dia 8, com o detalhe que a ação no centro de compras, das 12 horas às 20 horas da noite, será aberto para toda a população. Todas as vacinas do SUS estarão disponíveis, inclusive a da gripe e Covid-19. Para ser imunizado, é preciso apresentar documento com foto e caderneta de vacinação, se tiver. Menores de idade também deverão estar acompanhados dos responsáveis. O posto do atendimento estará no corredor Árvores. Para melhorar o índice da cobertura vacinal de crianças e adolescentes que estão a seguir do considerado ideal, Campinas vai aplicar doses em terminais de ônibus, shoppings e escolas durante o mês de outubro. A campanha teve início no último sábado, dia 30 de setembro, e tem previsão de término em 31 de outubro. O objetivo da campanha é atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. A atualização garante proteção contra as seguintes doenças: paralisia infantil, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, meningite, tuberculose, febre amarela, hepatite A e B, tétano, coqueluche, difteria, doenças diarreicas, Haemophilus influenzae, HPV, proteção contra alguns tipos de câncer, boca, garganta, colo do útero e outros. De acordo com a Secretaria de Saúde, a meta de vacinação é de 90% do público-alvo
mas nos últimos anos o índice de muitos imunizantes fica a seguir disso. Confira. As vacinas BCG em 2020 foi com um percentual de 84,6%. Em 2021, percentual de 81,9%. Em 2022, percentual foi de 91,8%. Pentavalente. Em 2020, o percentual foi de 85,5%. Em 2021, 84,9%. Em 2022, 89,7%. Meningo C. Em 2020, o percentual foi de 89,8%. Em 2021, o percentual foi de 86,3%. Em 2022, o percentual aí foi para 92,3%. Pneumo, em 2020, teve o percentual de 91,4%. Em 2021, o percentual foi para 87,1%. Em 2022, teve aí um aumento novamente de 92,0%. Poliomielite teve o percentual em 2020 de 89,7%. Em 2021, 84,8%. Em 2022, foi para 89,5%. Rotavírus. Em 2020, teve o percentual de 87,7%. Já em 2021, tivemos aí um percentual de 83,2%. Em 2022, o percentual foi para 86,4%. SCR primeira dose. Em 2020, teve o percentual de 92,4%. Já em 2021 foi para 84,9%. Em 2022, 90,5%. Treta viral SCR segunda dose. Em 2020 teve o percentual de 74,2%. Em 2021, 81,1%. Em 2022, foi para 109,0%. Hepatite A. Em 2020, o percentual foi para 88,6%. Em 2021, 82,6%. Em 2022, o percentual teve aí um aumento novamente para 85,8%. Segundo a Prefeitura, o índice da vacina tetraviral SCR superou 100% em 2022, porque, em muitos casos, crianças de cidades vizinhas receberam a imunização em Campinas. Com isso, o total de doses aplicadas supera o número estimado do público-alvo. Então, a avaliação da cobertura vacinal, o ideal é a partir de 95%, bom entre 90% e 94,9%, regular entre 80% e 89,9%, ruim abaixo de 80%. Além de disponibilizar os imunizantes nos 67 centros de saúde da metrópole durante o período da campanha, entre as estratégias para ampliar a cobertura estão ações em locais de grande circulação durante o mês de outubro e divulgação no transporte público e redes sociais.
E temos aí algumas ações previstas para o mês de outubro. Fiquem atentos. Em 5 terminais de ônibus, Terminal Central, Campo Grande, Padre Anchieta, Terminal Ouro Verde e Barão Geraldo, os atendimentos estão previstos para ocorrer nos horários de pico, das 6 da manhã às 9 da manhã e das 16 horas da tarde às 19 horas da noite, entre os dias 16 a 20 de outubro. Haverá também a aplicação de doses em 3 shoppings: Parque das Bandeiras, nos dias 21 e 22, Parque Dom Pedro e no Unimart Shopping, nos dias 26 a 28. A Secretaria da Saúde fará também a vacinação em 134 escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental. As datas serão definidas. Fiquem atentos aos locais de vacinação. A vacinação durante o dia estará disponível nos 67 postos de saúde de Campinas e não é necessário agendar o atendimento. Também haverá atendimento em um posto volante no Residencial Sírios e no Parque Dom Pedro. Veja a seguir os locais: Parque Dom Pedro, Avenida Guilherme Campos, número 500, no Jardim Santa Genebra. Posto volante no Residencial Sírios, Avenida José Pacheco, número 560, Residencial Sírios. Então vale a gente ressaltar aqui que os 67 postos de saúde vão estar funcionando entre 8 horas da manhã às 17 horas da tarde, nas regiões do Norte, região do Sul, região Leste, região Sudeste e região Noroeste. Na região Norte, os centros de saúde são as seguintes: Anchieta, Aurélia, Barão Geraldo, Boa Vista, Eulina, Cássio Raposo, Rosália, São Martins, Santa Bárbara, Santa Mônica, São Marcos, Village. Região Sul: Campo Belo, Carvalho de Moura, Esmeraldina, Fernanda, Figueira, Nova América, Orozimbo Maia, Osiel, Parapanema, San Diego, Santa Odila, São Bernardo, São Domingos, São José, São Vicente, Vila Ipê e Vila Rica. Região Leste: 31 de Março, Carlos Gomes, Centro, Conceição, Costa e Silva, Guanabara, Joaquim Exídio, São Quirino, Souzas e Taquaral. Região Sudoeste: Aeroporto, Campos Elíseos, Capivari, DIC 1, DIC 3, DIC 4, Santa Luzia, Santo Antônio, Santos Dumont, São Cristóvão, União de Bairros, Vila União e Vista Alegre. Região Noroeste: Bassoli, Campina Grande, Florense, Floresta, Integração, Ipauçurama, Itajaí, Lisa, Pedro Aquino, Perseu, Rocim, Santa Rosa, Satélite Íris, Valença e Vicente Pacini. Então você pai, você mãe, você responsável por sua criança e adolescente até 14 anos, não fiquem de fora e não deixem de levar os seus filhos para tomar essas vacinações, porque é muito importante para a saúde deles.